até agora, a autoestima estava elevadíssima. Eles estavam dizendo que estavam batendo um bolão à população que não estava entendendo, que não estava percebendo. Primeiro, a derrota, assim, acachapante do governo, do Lula, em toda a história do Pix. Pessoal, nem a Rede Globo está conseguindo mais segurar as trapalhadas do governo. Eles estão tentando de todo jeito passar pano, eles estão tentando de todo jeito fazer um malabarismo para que os seus ouvintes ouçam que o governo está tentando ajudar. Mas, na verdade, até a Rede Globo sabe que o mau desempenho do governo e a baixa está levando eles à ruína. E a Rede Globo, aos poucos, está largando mão do governo, por incrível que pareça. E nós sabemos que essa emissora recebe milhões para falar bem do governo, mas nem eles estão se sentindo confortável. A minha pergunta é, como é que eles dormem à noite? Como é a consciência desse povo que tem que passar o dia mentindo na emissora, enganando o resto dos seus ouvintes com discursos baratos, mentirosos e falsos? Então eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês. Vocês vão ver esses jornalistas aqui fazendo um malabarismo, um esforço. Olha a cara desses jornalistas fazendo a programação e passando informações sem graça, com um jeito quase querendo chorar. Vou deixar aqui para vocês conferir. Mas antes, deixa aquele like, curte, comente e compartilhe esse vídeo. Se não está inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos lá para o conteúdo. Então, Júlia, o que a gente tem conversado há algumas semanas aqui é a novidade do discurso que se faz contra o Lula. Um discurso de oposição. Que pela primeira vez, eu entendo assim, se faz um discurso de que o Lula está atraindo os pobres. O PSDB nunca fez esse discurso, né? O Lula ficou 8 anos no governo, passou sua trajetória política inteira sendo acusado, ao contrário, de ajudar os pobres, né? O Bolsa Família ele está dando esmola, ele não dá porta de saída para os pobres, ele quer manter os pobres ali na pobreza, mas era um discurso do que ele fazia, né, do Bolsa Família. Agora, eu comecei a perceber uma mudança no discurso da oposição, dizer o seguinte: o Lula está virando as costas para o pobre. E não foi só na taxinha, na questão da taxa da blusinha, como ficou conhecido aquele episódio em que o governo decidiu taxar as compras da internet. Então eu pedi, tem uma agência nova, é uma agência que ela vai monitorando as principais notícias contra e a favor do governo, o que é fake news, o que não é. Otávio, desculpa só te interromper, porque como você falava dos mais pobres, quer ler aqui até 2 salários mínimos, aqui saiu de 64 para 56, então é exatamente esse ponto que o Otávio mencionava e aqui os números mostrando a queda de 63 para 56 em um mês. E já foi 69, então se você pegar ali quase 6 meses, em julho de 2004, 56, é completamente fora da margem de erro, do que é que seja. O discurso da oposição agora é: o Lula está virando as costas para os mais pobres, ele é contra os mais pobres. E eu pedi a essa agência nova que monitora notícias, o que teria de barulho na internet com o volume que a gente poderia classificar esse virar as costas para o pobre. Então não é só a taxação da blusinha. Tem transposição do Rio São Francisco, que algumas comportas estariam fechando, tem cortes do INSS que atingem os mais pobres, tem a própria reforma tributária, que olha, o Brasil vai ter a maior taxa, o maior imposto sobre o consumo, isso vai atingir os mais pobres. Então, nesse balaio de notícias, você tem desde fake news, Lula vai acabar com Vale Gás, até notícias descontextualizadas, né? E até verdades, fatos mesmo, como é normal, como é comum em qualquer oposição. Vê só, esse jornalista aqui diz que a oposição usa o argumento de que Lula está contra os pobres. Mas, de fato, ele está contra os pobres. Se ele estivesse do lado da população mais carente, ele ia reduzir os ministérios, ele ia economizar, ele não ia fazer a gastança que ele faz. Então, quando ele faz totalmente o oposto, gasta desnecessariamente, querendo comprar avião, viagens caríssimas, a sua esposa que gasta não sei quantos mil por dia, R$4.000 por dia, se eu não me engano. Ou seja, se ele de fato se importasse com os pobres, quem daria o exemplo era ele. Mas nós vemos que ele não se importa. É só uma demagogia, essa que é a verdade. Então talvez o que o Palácio esteja atordoado seja justamente com essa mudança no tom do discurso da oposição. Não é mais se é estatal, se é privada, se não é mais questão de responsabilidade fiscal, gastança, não. Agora o Lula está contra os pobres. Então a gente começa a ver aí nessa pesquisa que muito dessas questões que o eleitor leva em conta
preço de alimentação, etc., tem a ver com isso. Olha só esse clima de velório aqui desses jornalistas. Interessante é que o argumento que ela vai usar é que a população não está entendendo a comunicação do governo. Ou seja, esse é o argumento. O argumento não é que o governo está sendo ruim, não. Na cabeça do jornalista da Globo, o governo está desempenhando um bom papel. Está fazendo o máximo, está dando ouro para o Brasil. O problema é que a população não está entendendo a linguagem do governo. Nem eu estou entendendo. Eu quero saber que linguagem é essa que ele está falando, que nem eu estou entendendo, porque eu fui no mercado, o café está caro. Não sei quando foi que eu comi picanha. Ou seja, as promessas não estão se concretizando e eles estão dando um jeito de amenizar a situação, dizendo: ó, população, vocês não estão entendendo, vocês têm que entender. É isso que eles estão dizendo aqui, ouça só. Natuza, temos, portanto, aí a desaprovação de Lula superando a aprovação de acordo com a pesquisa Quest. De que forma que isso impacta dentro do Palácio do Planalto e o que esperar a partir do resultado dessa pesquisa? Depende da autoestima. Depende da autoestima do pessoal que mora lá, trabalha lá, dos inquilinos do Palácio do Planalto. Até agora, a autoestima estava elevadíssima. Eles estavam dizendo que estavam batendo um bolão à população que não estava entendendo, que não estava percebendo o governo especial que entregava uma série de coisas. Eu não estou aqui dizendo que não entregou. Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. Esses jornalistas são interessantes. E essa jornalista aqui é mais interessante ainda, porque ela sabe que o governo está em descrédito, ela sabe que o governo não está desempenhando um bom papel, mas mesmo assim ela vai dar um malabarismo para dar uma crítica, para dizer que está criticando. Dá uma crítica, mas dizendo: não, veja só, é porque o governo não sei o quê. Eu vou deixar a demagogia dela para vocês ouvir e veja só a falsidade. E veja só o clima de velório na Rede Globo. Eu não sei como eles ainda estão sustentando a mão de Lula. Eles ainda estão sustentando porque o cacau está caindo do nosso bolso, infelizmente, né? Primeiro, não é de todo surpresa, né? Porque o presidente Lula fez essa mudança toda na comunicação, contratou o Sidônio, demitiu Paulo Pimenta, mudou também a própria assessoria de imprensa, mudou a responsável pelas redes sociais, exatamente porque estava vendo o tsunami chegar, né? A boa marca do Lula em popularidade, a última vez que teve uma marca boa foi em julho de 2024. Aí, quando você chegou no segundo semestre de 2024, a coisa foi fechando, até agora inverter, né? O Lula tem uma popularidade, uma aprovação da gestão que é menor do que a desaprovação. Isso, obviamente, ainda está dentro da margem de erro, 49 a 47, mas, de qualquer jeito, é uma indicação de que a sociedade não está muito feliz com o que está acontecendo. Isso reflete, essa inversão reflete um movimento que já estava vindo em todo o segundo semestre de 2024, mas também reflete 2 questões pontuais muito diretas e muito imediatas. Primeiro, a derrota, assim, acachapante do governo do Lula em toda a história do PIX, né? O governo perdeu, neste caso, a batalha da comunicação, né? O PIX ficou sendo... O Lula vai fazer e acontecer e transformar o PIX num sistema de dominação da alma, do coração, sabe? Das entranhas do brasileiro. Enfim, o PIX foi muito importante nisso, e a questão dos alimentos. Tanto a questão da inflação de alimentos em si,
né, que é importante, obviamente, no mundo inteiro, que foi decisivo, inclusive, para a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, mas também pela condução do governo, né? Aí um dia o Rui Costa se atrapalha e fala em conjunto de intervenções. Intervenção é uma palavra maldita, principalmente se tratando de PT, de toda a história intervencionista do PT e do próprio Lula. E aí vai para um lado, vai para o outro e ninguém sabe o que o governo vai efetivamente fazer para conter a alta dos alimentos da cesta básica, que atinge a baixa renda e a média renda ali, aquela média renda que já desde a eleição de 2022, já teve uma resistência muito grande contra o Lula. Pois é, pessoal, não dá para esconder. O governo tenta, já trocaram o ministro das comunicações, o Lula grava um videozinho no jardim ali colhendo algumas verduras. Eles estão tentando de todo jeito, mas a culpa não é do governo, não. A culpa é sua, viu? A culpa é sua que não está entendendo o recado. A culpa é sua que não está conseguindo interpretar como o governo está trabalhando. O dólar subiu, a bolsa não sei o que, é especulação, é fake news, é as redes sociais. Então a culpa é de todo mundo, é de tudo. A culpa só não é do governo. Essa que é a realidade, é isso que eles estão tentando passar. Mas veja só, entre os nordestinos, é como você viu na matéria, entre os nordestinos, as mulheres, né? E entre os mais pobres, o governo está perdendo a sua popularidade. E pode ter certeza, ele não vai conseguir se reeleger em 2026. Vai ter que acontecer um truque, uma mágica, vai ter que acontecer algo surpreendente para que ele ganhe as eleições de 2026. Vai ter que haver a maior fraude do mundo. O Alexandre de Moraes vai ter que se virar nos 30. Claro que ele não vai estar na direção do TSE nesse dia, mas ele vai ter que fazer um malabarismo para ganhar essa eleição, porque não vão ganhar. Porque o governo está indo de mal a pior cada dia que passa. O ministro Haddad, meu Deus do céu, não sei o que ele está fazendo lá na economia. Eu não sei o que esse homem está fazendo no Ministério da Economia. Então, não é questão de que é porque a oposição, não é questão de oposição. O Brasil está sentindo no seu bolso. O Brasil está sentindo. Então é só questão de tempo. O impeachment não vai acontecer, claro que não. Mas em 2026, com certeza, esse governo não vai para frente. Então, eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.